Então, gente, traders, queríamos aqui comentar um pouquinho o que consideramos que vai acontecer com o dólar para os próximos 3 meses na economia. Já temos a informação que precisamos para ter as primeiras conclusões de o que vai acontecer com o dólar para os próximos 3 meses. Falta 3 meses para que finalize o ano, porém já temos a projeção de emprego e inflação, que são os dois principais indicadores que basicamente precisamos para já ter uma opinião final do que vai acontecer com o dólar para o resto do ano e o que vai acontecer também com a taxa de juros dos Estados Unidos para dezembro ou para o ano próximo. A questão é a seguinte: a inflação ainda não está aos níveis que a economia interna dos Estados Unidos precisa para considerar um incremento da taxa de juros para este ano, ou seja, seria para dezembro deste ano. Então, o que consideramos é que provavelmente a taxa de juros já será incrementada para março ou meados de ano de 2018, mas não vai acontecer neste ano, não. Ou seja, se temos presente inflação e emprego, ainda a economia americana não está nem cerca de ter uma projeção forte para a economia interna. A única questão que considerávamos que poderia incrementar o valor do dólar era se os Estados Unidos começavam a ter um plano sério de basicamente detener, ou seja, de controlar o programa nuclear de Coreia do Norte. Se o Donald Trump, isso foi basicamente o que falou. Ele falou que ia ter as últimas consequências para controlar o programa nuclear de Coreia do Norte, inclusive tinha previsto uma intervenção interna aí no país, mas isso não vai acontecer justamente porque vai em contra da prioridade da economia, da política interna de Donald Trump, que é justamente ter um dólar baixo, um dólar competitivo. E se acontecer essa intervenção na Coreia do Norte, o que vai acontecer é que o dólar vai começar a subir de novo. Então, é uma questão aqui que sempre quando temos os lineamentos de uma administração nova, aí tem sempre prioridades. A gente sabia que se eles começavam a ter um plano sério de intervenção militar no Coreia do Norte por a razão de o programa nuclear, isso vai gerar de novo que o dólar começar a subir, e isso não era produtivo para o plano econômico que ele tinha no começo, que ele falou. Ele queria ter um fortalecimento econômico interno, gerar emprego, atrair inversões estrangeiras, e isso, se ele começava o plano de ataque para o Coreia do Norte, não ia acontecer, não ia suceder. Então isso, consideramos que o que foi primeiro, se a prioridade de uma economia interna ou a prioridade geopolítica com a Coreia do Norte, aí já temos as dúvidas, mas o que é certo é que até o momento os indicadores internos da economia dos Estados Unidos não dá para ter outra subida de taxa de juros este ano. Então, as nossas projeções de Watch My Trading para o dólar que vai ficar baixo, muito estável todo ano, excetuando dezembro. Dezembro sim vai ter flutuações alcistas, mas por outros motivos, o qual não seria um fundamento para uma incrementação de taxa de juros. Taxa de juros vai para outro tipo de análise, o que é emprego e inflação. Então, provavelmente, março do ano que vem, do próximo ano, ou julho do próximo ano, aí sim já vamos ter uma subida de taxas, de taxas de juros, se a economia começa a dar números um pouco mais fortes, porque até agora o emprego não está nos níveis que precisa a Reserva Federal, a inflação não está na flutuação de 2%, que também precisa a Reserva Federal para uma próxima subida de taxas de juros. Então isso, espero que seja de utilidade para seus investimentos, para seu trading, comparado com suas moedas, o que não seria muito conveniente para as economias como Brasil, Argentina, Chile, que o dólar seja mais baixo do que a economia interna. Isso não é um prejuízo, porque além disso, as commodities não estão acelerando, ou seja, não estão subindo os preços das commodities, o que isso leva também a concluir que a primeira vez
que temos que não cumpre a correlação de que o dólar está baixo, as commodities altas. Primeira vez que está baixa as commodities, é baixo o preço do dólar. Por quê? Porque a economia interna dos Estados Unidos ainda não está forte. E isso traz que as commodities ainda não tenham um fortalecimento como deveriam. Então, uma situação particular agora, as commodities não estão fortes, o petróleo particularmente está ainda embaixo de 50, que embaixo de 50 é só pressão de vendedores para o petróleo. Acima de 50, sim, tem pressão de compradores. Se já nessa época do ano não temos o petróleo acima de 50, é porque vai ficar ainda dando preços altos para o mercado de venda entrar com força e ainda ter os preços mais baixos. Ou seja, que embaixo de 50 já temos que o petróleo, se ainda não conseguiu superar os 50 dólares o barril, porque vai ficar embaixo de 50 para o resto do ano. Então é isso. Espero que seja de utilidade aqui a opinião de Watch My Trend sobre o dólar, o petróleo e commodities. Tchau, tchau.